Vamos agora analisar a maneira de soldar os componentes. A gente vai precisar, o técnico vai precisar substituir componente, às vezes fazer alguma montagem, fazer alguma placa de circuito impresso e colocar os componentes lá. Comprar algum kit para montar, tá? Então, isso é bastante importante. O que nós temos aqui? Compreender como que a gente usa corretamente o ferro de soldar, porque uma solda mal feita pode gerar defeito, e o sugador de solda. O sugador é para retirar a solda. Bom, o ferro de soldar e a solda, ele faz com que... Qual é a função de a gente soldar? A função da solda, primeiro, ela fixa o componente em algum lugar. Na placa de circuito impresso, fixa os terminais ou fios em algum outro componente. Antigamente, a gente usava uma ponte de terminais para fazer ligações. Tá? É bem interessante. Então, primeira coisa da solda é fixar o componente. O componente vai ficar fixado em uma base. E, de outra maneira, uma outra função é a ligação elétrica, porque a solda ela faz a ligação elétrica do terminal desse componente ou fio com o circuito elétrico. Então, duas coisas a gente vai conseguir com a solda. Por isso que é muito importante a gente fazer uma boa solda. Uma solda mal feita pode gerar defeitos no aparelho. Bom, a solda. Hoje a gente tem uma diversidade grande de produtos. Eu vou me deter aqui ao kit básico de soldagem. Existem outras soldagens de SMD, tem estações de retrabalho, mas isso eu vou deixar para outra aula, não vou falar disso aqui agora. E eu acredito que, como é um componente um pouco mais caro, um pouco mais dispendioso, não é para o formando sair correndo lá comprar. A gente pode fazer praticamente tudo com esse kit básico. No futuro, futuramente, o formando estando mais especializado, pode, então, adquirir outros equipamentos mais sofisticados, tá? Bom, a solda. A solda, gente, é o quê? A solda comum é uma liga de estanho com chumbo. A solda, ela precisa ser elétrica, tá? Ela, de preferência, que ela não sofra oxidação, que ela não sofra nenhuma corrosão, e ela tem que ser maleável, ela tem que ser molinha, não pode ser muito dura, e que você consiga derreter a uma temperatura baixa. Então, a solda mais comum é uma solda de estanho com chumbo, 60/40. O que é 60/40? É 60% de estanho com 40% de chumbo. O ponto de fusão aqui, mais ou menos, chega a 235 graus. É uma temperatura baixa para derretimento. Então, é bem interessante. Ele é vendido em forma de fio, de pedaço, de aramezinhos, né, de fio, com 0,8 a 1,2 milímetros de espessura. Um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino. Tá? Bom, existe uma proporção ideal quando a gente faz uma liga metálica, a mistura. Existe, vocês podem até ouvir esse nome, chamado dessa mistura de eutética. Essa mistura eutética é quando a gente coloca 63% de estanho com 37% de chumbo. Essa liga, ela consegue atingir um derretimento com 183 graus Celsius. É muito bom, porque derrete rápido. Tá? Porque quando o sólido ele passa para o estado líquido, ele fica pastoso, ele sai do sólido, ele vira uma pasta e fica líquido. Quando a temperatura de fusão é baixa, se o seu ferro tiver uma temperatura de 300, 400 graus, ele vai passar do estado sólido para o líquido sem passar por esse estágio pastoso. Esse estágio pastoso, ele não fica com uma solda boa. A solda fica fosca, fica toda quebradiça. Não é bom. Se você tiver um ferro de solda que a temperatura dele for muito baixa, assim, próxima ali desse ponto de fusão, a solda fica meio pastosa, ela não fica boa.
ela não adere bem. Então, é importante que a temperatura do ferro seja uma temperatura mais alta que essa. Tá? Então, essa mistura aqui ela é a melhor mistura que a gente pode ter na solda. 183 graus, apesar de que o outro 235, se a ponta do seu ferro estiver em torno de 360 a 400 graus, qualquer uma das duas são boas. Né? Aqui eu mostro aqui os diversos modelos, elas vêm assim em potes ou em rolos maiores de meio quilo. Está vendo aqui, ó, SN 60, PB 40, ou seja, SN é o estanho e PB é o chumbo, plúbum, né? É lá na tabela periódica. Então, 60% de estanho com 40% de chumbo. Meio quilo, ele vem com meio quilo mais ou menos. Mas tem diversos tamanhos e não há necessidade de comprar tanta quantidade se eu usar pouco, né? Essas aqui satisfazem bastante. Existe um outro tipo de solda que não usa chumbo. Vamos dizer que o formando vai trabalhar muito com solda, vai fazer muita montagem de circuito. Esses gases que saem ali podem ser prejudiciais para o chumbo. Então, existem soldas que não usam chumbo. Então, ela vem com esse nome, lead free, ou seja, ela é livre de chumbo, não tem chumbo. Então, ela é bem interessante. Quem quiser pode adquirir, não há problema nenhum. O ponto de fusão dela, em torno de 217, é um pouquinho maior do que a eutética, que é 183. Mas não há problema, a gente tem ferro de solda, você pode utilizar, não há problema nenhum. E aqui nós temos aqui também a espessura. Tem 0,5 milímetro, 0,6 milímetros, 0,8. Então, tem várias bitolas do tamanho da espessura do fio de solda. Então, é uma composição de 99,3 de estanho com 0,7 de cobre, tá? SNCU. 99,3 de estanho e 0,7 de cobre. Essa é a liga. Tá? Quem não quiser utilizar é livre de chumbo. Bom, o ferro de soldar pode ser tanto em contrato, esse ferro simples, até o kit que o CIT manda é o kit que manda até um ferrinho para a gente montar e tal, não há problema, ele também atende bem. Temos aqui estações de solda mais sofisticadas, com valores um pouco maiores aí, né? No início, não aconselho muito, obviamente, depois que o formando estiver trabalhando, sim, ele pode adquirir. Essas estações, elas permitem a gente ver a temperatura da ponta do ferro. Então, a gente pode alterar, pode mexer na temperatura, podemos trocar as pontas, podemos cambiar as pontas por umas pontas melhores, dependendo do tipo de solda, às vezes uma ponta mais chanfrada é melhor, ou outras uma ponta mais fina. Então, a gente tem essa possibilidade. Já vem com suporte, tem muitas que já vêm aqui com suporte, e com uma esponjinha aqui. Essa esponjinha vegetal, a gente molha ela, deixa ela úmida, para limpar a ponta do ferro. Tá? Para fazer a limpeza da ponta. É bom o suporte para evitar acidente. Tá? Bom, aí nós temos a temperatura do ferro, vai depender muito da potência que ele fornece. Tá? É interessante a gente usar um ferro de acordo com o circuito. Porque se eu colocar muito calor numa placa de circuito impresso, ela descola o cobre da placa, ela estoura a placa. Então, tem que ter muito cuidado com a temperatura que a gente vai utilizar. Tá? Potências em torno de 20 a 35 watts ou 40 watts, a gente usa em placa eletrônica, que é esse ferro comum que todos têm aí, que compram normalmente. Até 40 watts, a gente usa em placa eletrônica. E temos potência de 40 até 60, muito usado para a parte elétrica, que são ferros em formato de machadinha, a gente consegue 100 watts. Tem algumas pistolas de soldar que
a gente liga na hora e ela esquenta na hora para trabalhar assim num lugar, um ambiente mais aberto ou fora de uma bancada e não precisar ficar esquentando. Então, a potência do ferro ela é importante para isso. Se você tem aí um serviço elétrico pesado, geralmente eles usam ferro de solda com potências maiores. Em eletrônica, em placa de circuito eletrônico, geralmente de 20 a 40 watts. As pontas têm aqui alguns modelos, elas podem variar e podem ser trocadas de acordo com a necessidade da soldagem. Eu coloquei aqui algumas pontas que podem ter aqui. Uma mais chanfradinha, uma mais pontiaguda, uma pontinha fina. Ó, aqui um chanfrado. Então, tem aí vários tipos de ponta. Procedimento. Como que a gente solda? Qual é a técnica de fazer uma boa solda? Primeiro, a gente tem que deixar o ferro esquentar. Se não for uma pistola de soldar, tem que deixar o ferro esquentar, tá? Por alguns minutos. Como que você sabe que ele está pronto? Você pode pegar a ponta do ferro, limpa naquela esponjinha, tira os resíduos, a esponjinha úmida, você molha aquela esponjinha para ela ficar úmida, não precisa ficar dentro da água, não, ela ficar úmida, limpa a ponta e encosta a solda na ponta do ferro. Derreteu, você vê que bateu, derreteu, ótimo, a temperatura já está na temperatura correta. Já pode utilizar. E até é bom que a ponta fique estanhadinha um pouquinho para poder usar na solda. Tá? Caso a ponta esteja suja, a gente faz a limpeza dela, tá? Não trabalha com a ponta suja, não. Existe aí esse processo, existe hoje em dia, existe esponjinhas metálicas para limpar. Quando, no século passado, passou, né? A gente era mais hard, passava estilete, passava faquinha mesmo. Hoje, indicam não passar muito para não desgastar a ponta do ferro. Mas claro que a gente que usa pouco poderia até passar um estiletinho, passar ali naquela esponja para fazer a limpeza. Só que ela, obviamente, com o tempo vai desgastando, né? Mas dura muito tempo também. Estanhar a ponta do ferro, que é esse procedimento, a gente derrete um pouco de solda, um pouco só, não muita solda, porque senão vai ficar uma gota de solda ali, podendo ela pingar no circuito, pingar em cima do técnico. Tá? Quando for soldar, a gente direciona o ferro para o local. A solda ela vai para o lugar que estiver mais quente. Então, a gente tem que esquentar o local, lá o terminal, o local, com ferro de solda. Porque senão o ferro está mais quente. Então, a gente transmite o calor da ponta do ferro para o local. E, se possível, o mais possível que der, a gente derrete a solda no local ou no terminal. Tá? Por quê? A solda ela vai para onde for mais quente. Tá? Se eu não esquentar o local e derreter a solda na ponta do ferro, a solda não vai para o terminal, vai para a ponta do ferro. E aí, quando você tira, tá aquela gota de solda enorme caindo na mesa, caindo no circuito. Então, esquenta-se o local e derrete a solda, de preferência no local e no terminal. Então, na hora que eu colocar a solda, eu não vou colocar na ponta, eu vou colocar do lado oposto da ponta. Claro que a distância é muito pequena, vocês vão ver, eu gravei alguns vídeos aqui na sequência, e vocês vão ver, a gente coloca do lado oposto. Tá? Aqui vamos verificar agora um videozinho, eu estanhando um fio. O fio é bom a gente estanhar, ou seja, a gente derreter um pouco de solda na ponta dos fios para fazer a ligação. Primeiro, a gente descasca, vou descascar, tirar o isolamento. Observe aí que eu vou tirar o isolamento do fio. Consegue visualizar assim, né? Tá? Tirei aí o isolamento. Agora, o que eu vou fazer? Veja que eu coloco o ferro por baixo, tá? Para ele esquentar um pouco o fio. E depois eu venho com a solda por cima. Ó, tanto é que a solda ficou até um pouquinho grudado no fio. Por quê? Porque eu esquento o fio e derreto a solda lá no fio. Aí vocês vão observar a solda emaranhando dentro do fio. Tá? Ó, eu coloquei o ferro de solda embaixo e coloquei a solda por cima.
Depois eu tiro a solda e esquento mais um pouco, vocês vão vendo a solda toda dentro do fiozinho ali. Aí a solda vai ficar bem agarrada ao fio. Isso eu chamo de estanhar o fio. Isso vai ajudar muito na hora de soldar. Quando a gente soldar esse fio em outro componente ou numa placa de circuito impresso, vai ser muito rápido. Derreteu, já vai soldar o fio lá. Aí eu faço apenas eu corto com o alicate a pontinha para ficar do tamanho certo, porque a placa de circuito impresso é fina, coloca do tamanho mais apropriado. Tá? Então, eu vou mostrar agora um vídeo de algumas soldas que eu fiz. Observem que ele vai ficar no lado oposto da ponta. Tá vendo? Eu coloco a solda lá na parte de cima e deixo o ferro ali. O ferro está esquentando, a solda vai espalhando pela placa de circuito impresso. Conseguiram observar aí? Ó, eu coloco a ponta do ferro aí e vai espalhando. A solda chega a espalhar, ela sai lá da ponta lá. Ela vai entrando na placa de circuito impresso todinho. Ela tem que ficar brilhosa e bem fixo o terminal, tá? Aqui eu coloco uma figura que ajuda a gente a ver. Ó. Coloco a ponta na trilha aqui, no circuito impresso, com o componente. Então, eu vou aquecer o componente por alguns segundos. Veja que eu venho com a solda aqui no ângulo oposto, ó, venho para o lado de cá. A solda continua esquentando um pouquinho e aqui está a solda pronta. Não assopramos a solda para não resfriar muito rápido e ela ficar toda quebradiça. Aí deixa, tira o ferro de solda, tá aqui. Tá? Ficou perfeito. Aqui tem solda que fica muito grande. Essa aqui, muita solda, é quando a gente exagera, bota muita quantidade de solda, é ruim, não é bom, porque fica feia a solda e essa solda pode escorrer e fechar curto. Pouca solda também não é suficiente para fazer a conexão, e aí o componente não fica bem preso, nem a conexão elétrica. Tá? Esse aqui é uma espécie de uma solda fria. A solda ficou só aqui, fez uma bolinha no terminal. Isso balança. Se você mexer no componente, o componente solta. Isso aqui é horrível. Dá mau contato na placa. Aqui ele mostra um aquecimento excessivo. Também esquentar demais, a gente pode queimar a placa e o cobre sai, a filetezinho de cobre de escola. Esse último caso é quando está em curto. Um terminal próximo do outro, tem que ter muito cuidado para não fechar um curto. A solda de um grudar no outro, tem que ter muito cuidado. Ó, outra solda aqui, tá vendo? Ó, eu coloco ali, eu venho por baixo com a solda, encosto um pouco no terminal, um pouco na trilha. Tá? Vou até passar de novo. Vocês observam que o ferro está em cima, eu venho com a solda embaixo, encosto no terminal e um pouquinho na trilha. Não precisa colocar excesso de solda lá. Ó, esquentei um pouco o local, a solda ali no fio, a solda na trilha. Aí eu deixo um pouquinho, a solda se espalha na trilha, fica perfeitinha. Tá vendo a solda toda brilhosinha, todas brilhosas? Ó. Vamos a outro exemplo. Esse aqui é um circuito integrado, são pinos de um circuito integrado. Tem que ter muito cuidado aqui para não fechar curto com outro pino, tá vendo? Não colocar muita solda e fechar um curto com outro pino. Vamos passar mais uma vez, ó. Eu esquento rapidamente o local, ó. Coloco a solda por baixo, ela gruda no pino, gruda na placa. Deixei alguns 2, 3 segundos e tiro a ponta do ferro. Tá? Então, observem aqui que são as soldas do circuito integrado. Ó, essa solda aqui, ela parece um curto, mas não é não, porque aqui os dois terminais estão ligados juntos, tá? Isso aqui é um circuito integrado. Cuidados com o ferro de solda, tá? Muita atenção na hora de vocês utilizarem, tá? Para não queimar a mão, é muito perigoso. Então, o que acontece? Como ele é quente, tem que ter muito cuidado, deixar ele, de preferência, em um suporte, tá? Aqui é um exemplo. E, quando não estiver usando, deixa ele afastado.
só pega na hora que for utilizar. Então, deixa ele mais afastado na bancada, de maneira que a gente não esbarre acidentalmente, coxe a mão e queime a mão. Na hora que precisar, puxa lá do suporte, solda, devolve lá de novo. Muito cuidado para a solda não pingar também, não cair, não pingar na perna, não pingar na placa do circuito. Sempre limpa, tá? Vocês vão observar que à medida que vai soldando, a ponta vai ficando suja, vai ficando com os detritozinhos, vai ficando com solda, vai na esponjinha e limpa, tá? Vem aqui na esponja, faz a limpeza. Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma placa suja, oxidada. Normalmente, a gente limpa placas com álcool isopropílico. Tá? É um álcool que ele tem uma pureza muito grande, tem pouca água. Então, a gente consegue a evaporação completa dele, evitando que fique alguma água, algum resíduo que possa corroer a placa, oxidar, né, a placa. Então, normalmente, a gente utiliza o álcool isopropílico para fazer uma limpeza. Pode usar cotonete, pode usar um pedacinho de pano, aí vai da criatividade. O cotonete também ajuda muito, molha ali o cotonete, vai limpando, depende da área também. Tá? Fios e terminais, a gente pode usar um estiletezinho para fazer uma raspagenzinha, para tirar alguma oxidação também. Então, são essas duas dicas. Utilizar um estilete com um terminal, com um fio que estiver sujo, e o álcool isopropílico para limpar a placa. Outro detalhe interessante é o uso do alicate de ponta ou alicate de bico. Se você segurar o componente na mão e for soldar, vai queimar o dedinho, porque o calor que vai no terminal, ele vai para o outro terminal também. Tá? Então, normalmente, a gente utiliza o alicate de ponta para segurar o componente. E um detalhe, coloca o alicate de ponta antes de chegar no componente. Por quê? Porque tem componentes que podem ser mais sensíveis ao calor. Aí a ponta dissipa um pouco desse calor. O calor vai um pouco para o alicate, tá? Diminuindo também o calor que vai no componente. Então, o alicate, tanto ele protege a nossa mão, quanto pode proteger também de calor excessivo do componente. Finalizando, então, essa nossa aula, eu tenho aqui o sugador de solda. O sugador de solda é uma ferramenta muito legal, que é essa que tem aqui. Ó. Tá? O sugador de solda, ele possui um pistão, estão vendo aqui o pistão, um botão e uma ponta. Tá? O pistão, um botão e uma ponta. O que ele faz? Ele faz a sugagem da solda. Eu pressiono o meu pistão para baixo. Quando eu apertar, ó, ele vai chupar o que tiver aqui na ponta. Ó. Eu abaixo ele aqui, prendeu. Quando eu aperto, ó, ele vai criar uma pressão aqui no bico. Tá? O bicozinho geralmente de plástico. Tá? Isso chupa a solda que está na placa. Então, ele é bom para fazer esse tipo de soldagem. Existem umas espécies de camisinha, no Brasil chama de camisinha, mas é um bico mais molinho, de borracha mole ou de silicone, que protege esse bico dele, que vem original. Isso aqui é um plástico. Se você ficar encostando lá no ferro, ele acaba derretendo com o tempo. Então, a gente compra essa camisinha, esse bico suplementar, coloca dessa maneira que evita de você estragar a ponta. Isso aqui é bem mais barato e, à medida que ele for se danificando, a gente troca, substitui e não danifica o seu sugador. Tá? Aqui o sugador, como é um sugador parecido com esse, tá? Ó, tem aqui o gatilho, que é o pistão, temos aqui um botão de acionamento e o bico. Ó, ele desmontado, ele tem uma molinha e tem a ponta do bico dele aqui. Essa mola é que faz a pressão para esse pistão subir. Quando ele sobe, ele puxa a solda. E depois, com o tempo, fica aqui dentro, tá? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que abrir, fazer a abertura para fazer a limpeza da solda. Porque aqui dentro vai ficar o resíduo de várias soldas aqui dentro.
Aí a gente tira isso daqui e limpa, bota no lixo, né? Porque vai ficar o resíduo de solda, de várias soldas aqui depois, né? Aí fecha novamente, ó. E fechou novamente e está pronto para uso de novo. Tá? Aqui eu coloco uma imagem. Como que você faz? Qual é o procedimento? Primeiro, coloca-se a ponta do ferro para esquentar o local. Tem que esquentar a solda tem que derreter, ela tem que estar líquida. Bom, esquentou o local, vem com o sugador, já com o pistão pressionado, isso é horrível, às vezes a gente esquece, vai apertar e ele não está pressionado, com o ferro aqui ainda. Aí pressiona, ele vai chupar a solda, a gente tira o sugador e tira o ferro de soldar. Tá? Aí, normalmente, observa aqui que tem solda aqui, geralmente, uma sugada tira toda a solda. O que pode fazer também, se você quiser, se o terminal tiver pouca solda, o que a gente pode fazer? A gente derrete um pouquinho mais de solda ali para dar mais volume, para preencher todo o buraquinho, para dar mais pressão. Então, muitas vezes, a gente pode fazer isso. Se o componente lá na placa tiver pouca solda, você derrete um pouquinho mais de solda e chupa a solda toda. Tá? Porque ele vem com mais pressão, ele tira a solda toda. Isso é um macete que pode ser usado. Se você observar que está com pouquinha solda e você puxa, ele não consegue puxar tudo, você derrete mais um pouco de solda e ele puxa toda a solda. Certo? Então, gente, aí retirou a solda, depois vocês abrem o sugador, joga a solda fora, a partir de um determinado momento você vai ter um acúmulo de um pouquinho de solda ali, tira ela toda. Bom, então é isso. Agradeço aí a quem conseguiu aguentar até o final. Qualquer dúvida, depois é só me enviar.